Shalom pessoal, Rabino Jacques para falar com vocês hoje sobre a parasha essa semana que é Vaerá. Hoje é dia 13 de janeiro de 2018. E essa semana eu passei bastante tempo planejando a viagem para Israel, que nós vamos fazer, eu e alguns de nós, em abril. Então, pensando um pouco no idioma hebraico, né? Aí eu olho a parasha e nós lemos sobre as 10 pragas do Egito. E nós sabemos, né, que no Seder de Pesach, os judeus, através do mundo inteiro, quando recitamos as 10 pragas do Egito, nós retiramos um pouco do vinho do nosso copo, em memória dessas pragas que devastaram o Egito. Removendo o vinho, né, uma gota de vinho por cada praga, nos faz lembrar do sofrimento dos egípcios. Um copo cheio de vinho é um copo cheio de alegria. Nós diminuímos um pouco a nossa alegria para lembrar o sofrimento dos egípcios, que afinal também eram filhos de Deus. Talvez uma das melhores memórias do ser, todo mundo tem, é que você faz, tira uma gota, outra gota, aí depois faz a 10ª, Makat Bechorot, e aí lambe o dedo. E nós pegamos a primeira, dam, sangue, tzfardea, sapos, kinim é uma palavra estranha, mas é incomum, mas é piolho. Aí depois, né, aí vem arov. O que é arov? Arov é uma palavra que muito estranha, se você entende hebraico, né? Uma palavra que vem de uma raiz hebraica que significa mistura. Uma mistura do quê? Né? Algumas traduções dizem moscas. Outras dizem animais selvagens. Geralmente essa é a mais comum. Rashi, um dos maiores comentaristas, diz que é todo tipo de animais perigosos, cobras, escorpiões, em uma grande mistura. Nós não sabemos exatamente o que essa praga de Arov era, mas nós sabemos que era uma grande mistura de algo. A palavra hebraica Arov, portanto, significa mistura. E tem vários significados que são usados em muitos contextos diferentes na tradição judaica. Eu vou discutir alguns com vocês agora. Um exemplo é quando um grupo de pessoas moram num prédio de apartamento e que tem uma área comum, né, um pátio comum. Há certas regras no judaísmo que, por exemplo, tecnicamente você não pode carregar coisas no Shabat para fora de casa, porque tem o domínio público, que é o público, e tem o domínio privado, que é a tua casa. Você não pode carregar. Você pode carregar dentro da tua casa, você pode carregar, e aí fora, teoricamente, você pode carregar. Porém, do domínio privado para o domínio público, domínio privado, você não pode. Então, porém, se cada um deles trouxer um pouco de comida, né, e misturar, né, ou se eles estão se reunindo todos, ou só o fato de eles trazerem comida e misturarem, o pátio inteiro, o complexo de apartamentos inteiro, se transforma numa residência, como se fosse a casa deles, é o mesmo domínio e, portanto, é permitido carregar lá. Isso, em hebraico, é chamado eruv, tá vendo? De erev, né? Eruv, da mesma raiz. E hoje em dia, nós expandimos essa lei para criar uma área designada ao redor de uma comunidade inteira para permitir que as pessoas possam carregar no lugar público. Por exemplo, aqui em Kansas City, eu sei que em São Paulo, tem um eruv, uma área que está demarcada, que é uma área comum, é um eruv. Judeus ortodoxos, se eles mudam para algum lugar, eles vão procurar uma área onde tem um eruv, né? Particularmente para permitir que as pessoas, as mulheres, geralmente, possam carregar o carrinho do bebê em público. Tá? Palavra hebraica, tem uma outra palavra hebraica, eravon. Também dá para escutar a raiz eref, vem da mesma raiz. E significa uma garantia. Eu me misturo, eu me mesclo com a vida de alguém mais,
dando uma garantia, sendo uma garantia, sendo um penhor, um tipo de penhor para ele, tá? Nós vemos isso, por exemplo, em Gênesis 43:9, quando Judá, usa essa palavra, eravon, para convencer seu pai a mandar o Benjamim junto com ele para o Egito. Ele diz, eu vou ser a garantia, eu vou ser o penhor dele, eu vou garantir a segurança dele, eu vou garantir que ele volte bem e salvo. Daí, dessa palavra, nós vem uma das frases mais famosas no judaísmo, que é Kol Israel Arevim Ze Bazé. Todo Israel, todos os judeus são responsáveis um pelo outro. Isso diz no Talmud Shavuot 39a. Nós temos que atuar como penhores, né, como garantias um para os outros. E foi essa frase da tradição judaica que motivou Israel em 1976 a mandar um grupo de soldados para Entebbe para salvar, para recolher os judeus que estavam sequestrados, estavam sendo lá num avião que tinha sido sequestrado. De fato, a minha tia-avó, Blime Kukerkorn, estava nesse avião. E nessa ocasião, o irmão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que chamava Jonathan, faleceu, foi morto. Se a palavra Erev, então, significa mistura, o que a Torá significa, o que ela querendo dizer no primeiro capítulo de Gênesis, quando diz Vaihi Erev, Vaihi Boker? Nós traduzimos, e houve noite e houve manhã. 6 vezes a frase é repetida depois de cada dia da criação, né? E foi noite, foi dia primeiro, e foi noite, foi dia segundo. Mas se essa palavra realmente significa mistura, talvez uma tradução melhor seria que havia confusão ou caos, o mundo parecia confuso e caótico de noite, e somente de manhã havia uma distinção, e o caos se transformou em ordem. E de fato, da palavra boker, né, a palavra boker vem a raiz da palavra distinção, distinguir, separar. Eu acredito que uma melhor tradução para essa frase do primeiro capítulo de Gênesis viria dessa palavra de mistura, né? Então, tudo estava misturado e depois já não estava mais misturado. Havia caos e havia ordem o primeiro dia. Havia caos, havia ordem o segundo dia, etc. Eu creio que o primeiro capítulo de Gênesis, de fato, está falando de um mundo que se move do caos para a ordem. Não é sobre 6 dias, mas os 6 passos no movimento do mundo do caos para a ordem. Isso é precisamente o que os cientistas descrevem a história do mundo, como um movimento do caos, depois do Big Bang, para a ordem da vida na Terra. As pessoas geralmente me perguntam se eu creio que Gênesis é verdade ou se a ciência é verdade. E eu gosto de responder de uma maneira muito rabínica, dizer que ambos são verdade. Que são ambos histórias de se mover do caos para a ordem. Então vocês veem que hoje aqui eu comecei com uma palavra Erev, significando mistura. Daí eu fui para a 4ª praga do Egito, para puxar o carrinho do bebê no Shabat, para a nossa responsabilidade um com os outros, para a história da criação do começo de Gênesis. Uma palavra só pode nos ensinar tantas lições, e esse é o poder do idioma hebraico. Tudo de bom, Shabbat Shalom.